Olá, muito boa noite. Boa noite para quem está chegando agora. Eu sou a Kelly Sacramento, sou professora da Sampo e eu trato de algumas soft skills. Eu dou aula de comunicação, dou aula de liderança, dou aula de estratégia, de pensamento estratégico, de design thinking. E hoje o que eu queria conversar com vocês é sobre o que a cultura pop tem a nos ensinar sobre liderança. E é um tema que parece inusitado, ou pelo menos uma abordagem mais inusitada sobre um tema comum. Eu particularmente acredito que quando a gente usa temas muito familiares, informações que nos são muito corriqueiras, muito conhecidas, a gente absorve conteúdo melhor. Então, deixa eu conversar para quem está chegando aqui agora, deixa eu explicar por que a gente está juntando liderança com cultura pop. O nosso cérebro, e isso que eu estou contando para vocês, é uma das melhores dicas de comunicação. O nosso cérebro tem uma certa capacidade de reter informação. Seja quando você estiver conversando com os seus liderados, seja quando você estiver tentando influenciar alguém, ou mesmo aprender alguma coisa nova, o seu cérebro tem uma certa capacidade de lidar com essa informação. Só que ele divide a atenção dele entre forma e conteúdo. Ele tem que decidir o quanto da atenção, o quanto da capacidade de cognição dele ele vai gastar com forma e com conteúdo. Se a gente tem um conteúdo muito complexo para passar, que eu quero que toda a atenção do cara fique realmente no que eu estou falando, para que ele consiga entender a minha mensagem, eu preciso simplificar a forma de falar. Deixa eu dar um exemplo disso. Quando a gente está falando de cinema, por exemplo. Quando a gente está falando de cinema, um filme de ficção científica, seja Guerra nas Estrelas, os primeiros episódios, seja O Discurso do Rei, que ganhou o Oscar há um tempo, se a história for complexa, alguma coisa de ficção científica, uma realidade que a gente não está acostumado a vivenciar, a gente precisa que a forma de contar essa história seja muito simples. Por isso, que se a gente parar para pensar, a fórmula dos filmes Star Wars é muito parecida. Sempre vai ter aquela letra subindo, a musiquinha que já arrepia todo mundo que gosta do tema. É a mesma sequência narrativa, as coisas vão acontecendo no sentido temporal. Uma coisa, depois a outra, depois a outra. Sempre sob o ponto de vista do herói, o que está acontecendo. Isso é uma forma simples, algo que o nosso cérebro está acostumado a lidar. Como ele já está acostumado a lidar com isso, ele não precisa gastar esforço e gastar tempo focar na forma. Ele pode prestar atenção nesse universo mágico que o George Lucas criou para você. Ele pode fazer isso. Só que, se você tem uma estrutura muito complexa, pensa em Pulp Fiction do Tarantino, pensa em Tempos de Violência. A história do filme é simples, mais velha que a areia da praia, boba toda a vida. A história em si é muito simples. Só que o que deixa o filme genial? Que ele inverte, ele mistura as sequências. Não é contada de uma forma cronológica. Isso faz com que o seu cérebro, a sua atenção, fique inteira naquele filme. Porque tudo que ele não está gastando em conteúdo, ele está gastando em entender a estrutura. Então você se sente plenamente engajado. Kelly, por que você está me falando disso? Porque às vezes, quando a gente está tratando de passar alguma instrução nova, ou quando a gente está tentando comunicar estratégia para os nossos liderados, ou quando a gente tem mesmo que ensinar liderança para alguém, a gente precisa lembrar que a gente quer a atenção do outro no meu conteúdo. A gente quer que ele preste atenção no conteúdo do que eu estou falando e não se perca na forma. Para isso, eu preciso usar fórmulas, estruturas, figuras, personagens que são muito familiares a ele. E é aí que cultura pop pode ser um excelente aliado. Um excelente aliado. Mesmo alguém, você, ermitão, que nunca na vida viu ou um filme do Senhor dos Anéis, ou você nunca ouviu falar do Harry Potter, não sabe quem é, onde vive, o que come, não tem ideia de quem seja Lady Gaga, onde você vive, há quantos anos, você não sabe quem é a Beyoncé, alguma referência de cultura pop você tem formada dentro de você. E quando a gente vai falar sobre
liderança e esses temas que a gente precisa que as pessoas prestem atenção, que a gente precisa que elas se engajem pelo exemplo. A cultura pop pode ser essa estrutura simples que as pessoas já vão estar tão familiarizadas que podem prestar atenção no conteúdo. Um dos exemplos que eu mais gosto para começar, se você espremer a literatura, espremer a literatura de liderança, você vai ter um monte de características do líder ideal. O líder ideal é aquele que tem empatia, consegue se colocar no lugar do outro. O líder ideal, ele é sempre otimista. O líder ideal é disciplinado. O líder ideal, ele tem vontade de aprender, ele tem visão, ele tem um super poder de decisão, ele é muito diplomático, ele é um excelente comunicador. Quando você começa a tentar entender quem é você como líder, e aí você começa a ver uma série de características de tudo que se espera da liderança, das duas uma. Ou você vai pensar, meu chefe não é assim. Se isso é ser líder, meu chefe não é. Julgando o outro. Ou, quando você se vê na situação de você que tem que ser aquele ser humano, o impulso é falar, você quer que eu seja o quê? O super-homem? A gente já não de imediato associa essa pessoa que reúne todas as características e o que há de bom no mundo não ser um serzinho só. A gente já não pensa no super-homem. A gente já começa acreditando que o líder precisa ser o super-homem. O líder precisa ser o super-homem da gestão. E eu acho que isso é mais ou menos falho. Isso não é verdade e eu já conto para vocês por quê. Mas a gente tem essa sensação. Quando a gente compara a liderança, a gente começa a pensar quais são todas as lideranças que a gente já viu no mundo corporativo, nos quadrinhos, no cinema, em outras referências. Toda banda precisa de um líder. O Fred Mercury era o líder do Queen. Será? Será? A outra coisa que me leva para esse mundo de cultura pop, além de simplificar a compreensão dos conceitos mais complexos de liderança, é que eu não acredito que a gente precisa tratar temas sérios, corporativos, como temas super sérios e sinistros. Por que a gente não pode se divertir um pouco mais? Ou como diria o Coringa, why so serious? Por quê? Por que a gente tem que acreditar na nossa adulteza quando a gente está falando de liderança? Se a turma da Mônica, que é a turma da Mônica, tem uma liderança clara e evidente de um certo tipo, por que a gente não pode ajudar as nossas crianças, externas e interiores, a nossa própria criança, a enxergar esse mundo com outras possibilidades, com outros exemplos? Talvez fique mais fácil a gente absorver e tentar mimetizar, tentar copiar dos nossos heróis de infância, das nossas referências cinematográficas. Cara, eu queria ser igual aquele cara. Eu, Kelly, quando tenho que ensinar, instruir alguma coisa para alguém que está começando no assunto, eu penso que eu queria ser igual o Al Pacino no Perfume de Mulher. É isso que eu queria ser para aquele cara. Não importa para quem está me olhando se eu enxergo ou não. Eu conheço sobre aquele tema. E eu queria ter a gentileza, a empatia que o Al Pacino demonstra pelo garoto para conseguir extrair dele o melhor dele. Mas uma das coisas que eu acho mais sensacionais são as histórias da Disney. As histórias da Disney permitem a gente aprender uma série de conceitos sobre liderança, sobre como a gente pode ser mais empático, sobre disciplina. Se a gente souber contar a história, tem um dos meus favoritos. Eu sou mãe de 2 filhos pequenos, o que significa que histórias na hora de dormir são parte do meu cotidiano, são coisas da minha vida. Eu comecei a me dar conta disso quando você lê as histórias e fala assim, cara, tem muito mais aqui do que as pessoas se dão conta. E não é só o Pequeno Príncipe, o livro favorito de toda Miss que fala que já leu. Vocês já pararam para pensar a super lição de liderança que o Rei Leão é capaz de transmitir para alguém? O Rei Leão, esse mesmo, Hakuna Matata. É disso que eu estou falando. A gente não precisa tratar de assuntos muito complexos de forma tão séria. Dá para ser mais leve. Aqui em casa eu conto o Rei Leão como a maior lição de liderança que alguém poderia dar para o outro. Por quê? Vamos pensar. Existe o Mufasa, pai do Rei Leão, para você que não sabe muito bem o que acontece e achava que, pra que eu vou ver isso? É filme da Disney, coisa de criança. Tá perdendo tempo.
Tem o Mufasa, que é o Rei Leão principal, no início do filme. O que ele tenta ensinar para o seu sucessor? O que ele tenta ensinar para o seu sucessor? Que existe um certo equilíbrio. Mesmo que você tenha hierarquia sobre alguém, você precisa respeitar o papel, a função, a contribuição de cada uma dessas pessoas na equipe. Só que o Rei Leão chama isso do círculo da vida. Mas é a mesma coisa. Se a gente parar para pensar que uma empresa é um círculo da vida, todo mundo ali dentro tem sua função, independente da função hierárquica, independente de onde você está na cadeia alimentar, você tem que ter clareza de qual é a sua função, qual é seu território. E uma das responsabilidades mais bacanas que o Mufasa transmite para o Simba, que é o sucessor dele, o filho dele, é a sua função aqui é cuidar para que esse equilíbrio aconteça. E é um jeito muito lúdico, muito mais lúdico do que se eu vier aqui falar de teoria do stakeholder para vocês, que vai dizer a mesma coisa, só que em corporatives, em linguagem acadêmica. A linguagem do stakeholder vai falar, a teoria do stakeholder vai te falar que a função primordial de uma empresa é equilibrar os interesses dos diferentes stakeholders, os grupos ou indivíduos que impactam ou são impactados no ecossistema da empresa. É ou não é a mesma coisa que o Mufasa falou? Só que falando de teoria dos stakeholders, fica muito mais chique e parece mais adulto, mas também numa estrutura mais complexa. Muito mais complexa. Se a gente for parar para pensar, que tipo de Rei Leão você quer ser? Você quer ser o Mufasa? Você quer ser o Simba quando ainda é pequeno, todo inseguro, que quer o poder só porque acha legal? Ou você, para piorar, quer ser o Scar, que é o vilão, que assume e quer o poder pelos piores motivos possíveis? E é uma demonstração muito boa da que a cultura pop nos dá de quando a liderança é mal exercida. Quando você tem um líder que entra numa posição de poder pensando só nos próprios interesses, defendendo exclusivamente aquilo que ele acredita ou que ele considera bom para ele, sem pensar no equilíbrio dos outros stakeholders, do ciclo da vida dessa empresa, o que acontece no filme? Tô dando spoiler, sinto muito. Se você não viu, o Rei Leão saiu em 91. Se você não viu até agora, eu tenho direito de dar spoiler. O que acontece no filme quando é o Scar, que é o tio malvado, assume? O lago seca, os animais começam a morrer de fome, vai todo mundo embora. Uma empresa mal gerida, cujo líder é incapaz de reconhecer sua importância nesse equilíbrio, faz com que seque a fonte de renda, faz com que os clientes, os funcionários comecem ou a ficar desmotivados, ou a simplesmente ir embora, abandonar a selva, abandonar o barco. É isso que uma liderança não adequada faz numa empresa. E aí tem toda a preparação do próprio sucessor de uma liderança, tudo no mesmo Rei Leão, que é esse Rei Leão, o Simba, descobrindo que nem tudo na vida vai ser do jeito que ele quer, nem tudo tá lá para ele. Ele é só uma peça, é uma peça importante nessa engrenagem. E que ele, se quiser o bem do todo, vai ter que vencer suas inseguranças, vai ter que vencer tudo que ele estava jogando contra ele mesmo. Porque numa posição de liderança, ninguém segue gente insegura. Principalmente nesses momentos de crise que a gente está vivendo, um líder inseguro é fatal para uma empresa. Fatal. Porque ninguém segue alguém fraco. Ninguém segue alguém fraco. Se você tá. Todos os animais, para seguir o exemplo do Rei Leão, estão se sentindo desconfortáveis, estão sem saber o que fazer, a referência sempre vai ser o líder. Tá todo mundo perdido? Pá. O que esse cara espera que eu faça agora? É o que a gente chama de liderança autocrática. Ele precisa me dizer o que eu tenho que fazer. E se ele estiver seguro e liderar pelo exemplo, eu sigo esse cara. Eu sigo esse cara e juntos a gente vai fazer muito, muito mais. Isso tudo é Rei Leão, é aquele filme bobinho da Disney, parte da infância de um monte de vocês, minha também. Só que se a gente oferecer um novo olhar, a gente consegue se apropriar de todas essas memórias que já estão na cabeça de quem está escutando a gente.
dos nossos alunos, dos nossos liderados, dos nossos clientes, para fazer com que eles absorvam o conteúdo que eu quero passar muito melhor, muito melhor. Quando os meus filhos estão interagindo com os outros amigos e eles começam a tentar se impor um pouco mais, qualquer que seja o motivo na situação, eu chamo eles e pergunto: vem cá, que tipo de líder você escolheria ser? Você quer ser o Mufasa? Você quer ser aquele Simba do início que acha que tudo é diversão? Ou você quer ser o Scar, que vai pensar só no seu próprio bem e vai acabar com todo mundo? São crianças e eles já são capazes de entender isso. E começam a mudar as próprias atitudes para mimetizar os heróis que eles têm. Cultura pop pode e deve fazer isso com a gente. Não é à toa que a gente tem ídolos, não é à toa que a gente se espelha, que a gente torce pelos heróis. Quando saiu o Guerra Infinita, o último filme dos Vingadores, eu tava naquela boa época que a gente ainda podia ir no cinema, eu fui com meu marido na estreia. Se eu sou a rainha da cultura pop, não tenha dúvida de que o meu marido é infinitamente mais. Eu falo que eu sou nerd tipo 1, ele é nerd tipo 2. Por isso que a gente se complementa. Chega uma hora, quando o Capitão América fala, Vingadores! Tipo, vamos lá, assemble! O cinema fez como se estivesse lutando junto, porque eles estavam. Porque aquela sensação que a cultura pop está oferecendo passa a fazer parte deles, da realidade deles. E é isso que um bom líder faz. Um bom líder consegue fazer a gente se sentir mais do que a gente mesmo acreditava ser capaz. Um bom líder é capaz de inspirar a gente a não querer ser Scar, querer ser Mufasa, a querer estar do lado certo na Guerra Infinita. É isso que um líder faz quando ele está no seu melhor, liderando pelo exemplo. Tem atualmente no Netflix um seriado que eu recomendo de olho fechado, que chama The Last Dance, sobre a última temporada do Michael Jordan, para falar de líderes e ídolos que inspiram a gente. A última temporada do Michael Jordan, jogador de basquete, se você não tem noção de quem eu estou falando, abre a Wikipedia, vai te fazer bem, pelo Chicago Bulls, a temporada de 97 e 98. O seriado é sensacional. E claro que você vai lá para ver o Michael Jordan. Vamos ser honestos. Você tá indo lá para ver o Michael Jordan, mesmo que você saiba quem é o Pippen, mesmo que você saiba quem é os outros jogadores, você tá indo lá para ver o Michael Jordan. Mas quem dá uma aula de liderança, se você estiver prestando atenção, é o técnico deles. É o técnico que consegue, o Philip, que consegue inspirar os jogadores e entender as características de cada um deles. As características de cada um. Ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe que o Jordan vai entregar o melhor dele quando ele se sente desafiado. Ele sabe que o outro precisa de acolhimento porque ele é mais inseguro. Ele sabe que o outro, para performar melhor, precisa da corda. Que ele vai fazer meia dúzia de besteira fora da quadra, mas quando chegar ele vai jogar. O bom líder reconhece. Vai por mim, faz isso por você mesmo. Assiste esse seriado, o Last Dance, tá no Netflix. Se você não tem uma senha do Netflix, pega com um amigo, vale a pena. O bom líder reconhece quais são os talentos de cada um dos seus jogadores e, mais que isso, o que motiva eles. Como cada membro do time que você está montando funciona e opera melhor. E quem tem que se adaptar não são os outros a você só porque você está na posição de liderança. É você, líder, que tem que ser situacionalmente um líder diferente para cada um. Desse jeito, você tem um time, entendendo que cada um pode entregar e como cada um deles performa melhor e te entrega mais e melhor. Assiste, faz isso por você mesmo. Você vai se sair muito melhor. Tá? De vez em quando estão me aparecendo umas perguntas aqui. Vocês fiquem muito à vontade, mandem as perguntas. Eu vou fazer o meu melhor para responder tudo que eu puder. Eu concordo com o Thiago, patriota, que fala que a formalidade nesse mundo corporativo já está até antiquado. Poder quebrar os padrões formais
às vezes é o que a gente precisa para fomentar a inovação. Um bom líder, quando consegue entender o que cada um da sua equipe faz pelos demais, faz para conseguir extrair o melhor, ele vai entender que obrigar todo mundo a seguir uma certa mesma regra, por excesso de controle, nunca vai dar, não deu resultado nem nunca vai dar para ninguém. Quando um líder começa a exigir que tudo seja feito muito direitinho, muito naquela mesma meia dúzia de caixinha, daquela forma, daquele jeito, que todo mundo, viu? Ai, 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 do estagiário ao seu gerente sênior, você diretor está exigindo que todo mundo coloque a cada 5 minutos o que está fazendo no Trello, deixa a câmera ligada na TV para você brincar de Big Brother, 1984, o livro, para ficar tentando entender quem é você, o que está todo mundo fazendo o tempo inteiro. Meu amigo, isso é ilusão de controle, desapega, vai tratar na terapia. E se você parar para pensar, a quantidade de referência de livro, de filme, que mostra o que acontece quando um gestor tenta exercer essa quantidade, essa opressão de controle o tempo inteiro, é enorme. E por mim, você não quer ser um deles. Você não quer ser um deles. A referência imediata que vem na minha cabeça é uma cena que virou até meme há pouco tempo, do Darth Vader. Tem do Guerra nas Estrelas, tá tendo uma reunião e aí uma pessoa levanta uma dúvida sobre o plano que ele está traçando. Olha, eu não tenho certeza se isso vai dar certo. E aí que o Darth Vader simplesmente enforca aquela pessoa, enforca literalmente, falando: eu acho essa sua falta de esperança muito very disturbing, muito perturbadora, e simplesmente mata o cara. Tem muito líder que está sufocando a sua equipe igualzinha, só que está sufocando, como não sabe usar a força, e talvez a justiça não achasse que é a coisa mais bacana do mundo você enforcar alguém, tá sufocando essa mesma pessoa com excesso de controle, excesso de burocracia, tá matando a tua equipe, tá matando a criatividade, a espontaneidade. Eu concordo contigo. O Rodrigo Trigo me pergunta: qual o seu top 3 de líderes no cinema? Gente, top 3 é tenso, hein? Top 3 é tenso, porque tem muitos líderes que eu gosto muito, que eu admiro pela forma que eles são, e alguns pelas suas características. Mas para te responder, Rodrigo, o que eu gosto muito, muito, muito mesmo do Mufasa. Acabei de falar para você do Mufasa do Rei Leão, porque eu acho que ele incorpora boas lições sobre liderança, principalmente que um bom líder sempre prepara o seu sucessor. Um bom líder não se apaixona pelo cargo, pela posição que ele ocupa. O primeiro dia que ele senta na cadeira, ele já está procurando quem pode me substituir. E ao me substituir, ou melhor, substituir a minha posição, quem tem condição de fazer ainda melhor, que vai estar pronto para uma próxima fase. Pronto para uma próxima fase. Um outro líder que eu gosto muito, muito, pro bem e pro mal, para falar bem de pop mesmo, é o Dumbledore. Eu gosto do Dumbledore, do Harry Potter. Por quê? Porque o Dumbledore é um outro tipo de líder, que é um líder que deixa a equipe experimentar a própria força. Ele entra para pontuar e mostrar o que seriam, digamos, os critérios de sucesso no corporativês, o que é o esperado dessa entrega, mas ele estimula a individualidade de cada um. Ele sabe que isso é bom, ele deixa cada um estimular a própria força. Alguns dos melhores líderes fora da ficção que eu admiro também têm essa mesma característica. Um outro líder que eu admiro muitíssimo, muitíssimo da ficção. Pergunta tensa, é porque eu estou tentando reduzir para 3. Eu já falei, eu gosto do estilo de liderança do Al Pacino no Perfume de Mulher. São os que estão me vindo à cabeça, daqui a pouco eu lembro mais. Porque ele, mesmo sem ter e talvez por não ter a visão, ele sabe que ele não é completo. Ele sabe que ele não conseguiria fazer tudo o que ele precisa sozinho. Bom líder sabe isso também, sem precisar perder a visão. Um bom líder sabe que ele vai ter olhos muito maiores, ele vai enxergar muito mais longe se ele conseguir ser empático com as pessoas ao redor dele. Porque o outro só se abre, só se revela quem ele realmente é quando ele se sente ouvido. Quando ele sabe que o outro está com a vulnerabilidade, com as guardas
mais baixas, e aí ele se permite ser vulnerável. É isso que acontece no Perfume de Mulher. E com isso ele ganha mais visão, ele ganha uma ideia mais abrangente da situação. E eu acho que isso é algo que, infelizmente, ainda está faltando muito na média da liderança que a gente vê no mundo corporativo. Espero ter respondido a tua pergunta. E, se você puder, manda nos comentários quais são os seus, os que você admira. Tenho mais perguntas. Se a Cláudia me pergunta se ser autocrático, ser uma liderança autocrática, se isso é ruim. É uma excelente pergunta, Cláudia. Obrigada. A resposta é depende de quê? Ser autocrático o tempo todo é ruim? Sim, é. O que é o líder autocrático? O líder autocrático é aquele líder impositivo, também conhecido como bombeiro quando o cinema está pegando fogo. Aquele cara que não tem conversa, vai ser do meu jeito, do jeito que eu estou falando. Ele é excelente para situações de crise. Uma curta situação de crise. Se você está no cinema e ele está pegando fogo, você não espera que o bombeiro chegue. Olá, tudo bem? Eu queria saber aqui quem já passou por incêndio. Quem já passou? Alguém tem uma experiência a compartilhar? Alguém tem alguma ideia? Vamos ouvir primeiro. O que vocês acham para sair daqui? Não, não é isso que você espera. Morreu todo mundo queimado. O que você quer é que aquele bombeiro chegue lá e fale: nessa crise, é isso que a gente vai fazer. Pá! O problema da liderança autocrática é que quando ela se prolonga por um período muito grande de tempo. O líder autocrático é o melhor estilo na crise. Na crise. Se o líder for considerado um líder qualificado para aquilo ali. Se eu tenho nada a ver com o corpo de bombeiros, for lá para frente na sala do cinema pegando fogo e começar a falar: senhores, a gente vai andando em fila indiana, sai daqui, ninguém vai me dar a menor bola. A menor bola. Porque ao olhar para mim, que não tenho o menor porte de bombeiro, cara de bombeiro, uniforme de bombeiro ou qualificação de bombeiro, as pessoas vão olhar para mim e falar: por que eu estou escutando essa aí? Entre ela e eu vou na minha. Não confio nessa liderança. O líder autocrático funciona quando ele tem a confiança da equipe, quando a equipe acha que ele é confiável nesse momento de crise, que ele mata no peito e resolve. Mas em situações normais, ele sufoca a equipe. Em situações de crescimento, de expansão, eu preciso, em geral, de uma liderança ou liberal ou democrática, para desenvolver mais as pessoas. Porque só quando você permite, que é o tipo de liderança do Dumbledore que eu estava falando, quando você permite que o outro, a sua equipe, experimente a própria força, você tem mais chance de fazer com que o outro cresça e chegue a conclusões e respostas melhores, inclusive, que a sua. Muito melhor. Muito melhor. Só que ser um líder democrático durante a crise vai fazer com que você perca tempo. Vai fazer com que você perca um tempo que em crise você não tem. De novo, liderança autocrática só na crise, em curtos períodos de tempo, senão você vai sufocar sua equipe. Todo o resto, não. Melhor não. Dentro dessa linha de cultura pop, tem uma série da HBO que chama Band of Brothers. Não veio traduzida para o Brasil. A tradução livre seria Bando de Irmãos. É uma série do Spielberg com o Tom Hanks. Eles são os dois dirigindo e produzindo. É sensacional. É uma série sobre o pelotão de elite que foi preparado para pousar na Normandia no dia D, para acabar a Segunda Guerra Mundial. O contexto é de guerra, mas a série não é sobre guerra. É uma das séries mais geniais que eu já vi, inclusive sobre esse olhar de liderança. Porque você está entendendo como é que funciona dentro de um batalhão, dentro daquele batalhão que eles chamam de Companhia Easy. E aí você vai vendo, por exemplo, em que momentos a liderança ali precisa ser autocrática. Kelly, mas se eu estou na guerra, eu tenho que ser autocrático o tempo inteiro, é militar. Você vai perceber que não. Em situações de crise mesmo, sob ataque, com alguma coisa muito sensível que precisa ser decidido de imediato, o líder, o protagonista lá da série, ele realmente assume a responsabilidade. Mas mesmo numa situação, num contexto maior de crise, existem certos momentos de estabilidade. E ele se permite desenvolver as outras pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, porque isso é importantíssimo. Não só para o crescimento, mas lembra do Al Pacino? Para abrir os olhos dele, para fazer com que ele também enxergue mais longe e para formar o sucessor dele. Que líder nenhum consegue subir se não tiver alguém para esquentar a cadeira. Se você é extremamente necessário na cadeira que você está,
dificilmente você vai subir na carreira. Se você tá achando, nossa, eu vou ser super necessário aqui nessa cadeira, ninguém sabe fazer tão bem quanto eu, vou centralizar a informação, vai morrer sentado naquela cadeira. Super necessário, mas morrer sentado naquela cadeira. Porque ninguém vai ter nem coragem de te tirar de lá para uma posição mais alta, uma posição diferente, porque afinal você é tão necessário, não tem ninguém que consiga fazer o que ele vai fazer. Então, liderança autocrática em doses homeopáticas e só durante a crise. Deixa eu ver as próximas perguntas. O professor da Casa de Papel, ele é muito, muito bom exemplo de líder. Muito, muito, muito bom. Para quem não viu Casa de Papel, eu recomendo fortemente, principalmente a primeira temporada. Se você tiver chance, só quiser assistir uma, assiste a primeira temporada. O professor da Casa de Papel, ele é um bom líder ao reconhecer as melhores características de cada um e ao formular um plano que pense em muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Mas, honestamente, eu acho ele um bom exemplo de líder, mas para mim ele é um exemplo melhor de estrategista do que de líder. E nem sempre essas duas figuras coexistem. Ele até é um bom líder, mas para mim ele é um estrategista melhor do que ele é líder. Em alguns momentos, ele perde até a confiança. Não estou dando spoiler, que eu não vou falar em que momento que é isso. Mas em alguns momentos ele perde até a confiança da equipe. Ele perde a mão da equipe em algumas situações. Justamente por tentar impor certas coisas, por ele não conseguir ser o exemplo para as coisas que ele está propondo. Por isso que eu acho, ele é um excelente líder, mas eu ainda acho que ele é um estrategista melhor, mas foi um senhor exemplo, muito bom mesmo. A gente já tá, fiquem à vontade, pode ir mandando mais perguntas. Chegou mais uma. O líder sempre é isso. Muito boa a frase do Newton que acabou de chegar para mim, que o bom líder sempre busca um outro porque vale a pena duelar, mas sozinho ninguém ganha uma batalha. Eu concordo com você, Newton. Eu concordo. Porque se a gente tem um provérbio africano, que é muito bonito, que ele fala que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. O bom líder entendeu, e vai por mim, assiste esse Last Chance que eu tô falando, esse seriado do Michael Jordan na TV, ele entende, no início da carreira dele, o Jordan já tá destruindo, fazendo um monte de ponto, mas é ele sozinho, ele não tem um time. E um dos cliques para o Chicago Bulls virar o Chicago Bulls da época do Jordan é quando ele começa a entender que ele tem mais chance de ganhar o campeonato se ele não ficar o tempo todo com a bola na mão. É uma das lições que esse técnico que eu tô falando, que para mim é o exemplo de liderança desse documentário, ele ensina para esse, na linha sucessor, fala, olha só, é como se um diretor estivesse falando com o gerente, meu amigo, aprende a ser gestor, faz favor, dentro de campo eu não posso pegar a bola e te dizer o que fazer, eu te ajudo com a parte técnica, para fora daqui. Lá, se a bola ficar o tempo todo na sua mão, a outra equipe vai saber te marcar. Se você conseguir ajudar os seus companheiros de equipe a serem ainda melhores, talvez não seja você que marque a cesta, mas você vai ser campeão. O que você quer? Você quer ser o cestinho ou você quer um título? E isso faz muita diferença. Os líderes são capazes de abrir os nossos olhos. Então, eu queria convidar vocês a olhar com um pouco mais de atenção a essas coisas de cultura pop que nos parecem tão inúteis. Não deveriam ser. Não deveriam ser na hora de transmitir um conteúdo, não deveriam ser na hora de buscar para a gente mesmo novas referências, coisas familiares no nosso cérebro. Quem você prefere ser? Que tipo de líder você quer ser? Você quer ser Mufasa? Você quer ser o Simba novinho, achando que tudo é festa? Você quer ser o Scar? Que tipo de líder você quer ser? Você quer ser o líder daquela banda que acha que você é o máximo? Fred Mercury no Queen no início, que só você que tem valor, e aí eu vou separar a banda e nada vai dar certo para depois ter que voltar e falar, entendi, eu era muito melhor com vocês, eu era mais feliz com vocês, a gente era maior, todo mundo junto. Você vai querer ser quem é o Darth Vader que fala todo mundo que é contra o que eu tô falando vai morrer aqui agora? Quem é você? Quem é você? Que tipo de referência você quer? Você quer, quando você estiver se sentindo cego, poder instruir as pessoas ao seu redor, como o Al Pacino faz no Perfume de Mulher, e para aumentar a sua visão e ajudá-las a ser o melhor que elas puderem ser? Você quer ser esse técnico de basquete que vai entender o que é o melhor de cada um, como cada um funciona melhor, e vai adaptar o seu estilo a cada um deles? Você quer ser o gestor que vai formar sucessor?
Você quer ser esse líder, esse cara? A cultura pop tem um monte de referência para vocês. E pra gente encerrar, que eu queria voltar é aquela referência de, poxa, será que todas as características que a gente fala sobre um líder, se eu espremer a literatura, que ele tem que ser empático, ele tem que ser super otimista, tem que ter disciplina, tem que ter vontade de aprender, tem que ter visão, poder de decisão, diplomacia, comunicação, ou seja, praticamente o super-homem da organização, eu entendo a referência do super-herói, mas o que eu sempre acreditei na vida, e todo mundo que está assistindo, que já foi meu aluno, sabe que eu defendo isso a ferro e fogo, que na vida tem dois grandes tipos de gente. Tem gente que é super-homem, mas tem gente que é Batman. O resultado que eles entregam é o mesmo. É o mesmo. Os dois têm gibi, os dois foram uma franquia de sucesso, os dois têm um monte de seguidores, os dois vendem uniforme, os dois têm um monte de aniversário infantil em sua homenagem. Mas o super-homem, ele já tem dentro dele um monte de superpoder, um monte. Seja porque ele veio, estava no planeta, caiu no planeta certo, na hora certa, e a combinação funcionou. Ele tem a visão de raio-x, ele sabe voar. E aí a função de gente que é super-homem, e tem um monte por aí em algumas habilidades, a pessoa tem tanta capacidade, tanto poder, que o aprendizado, a jornada do herói para essas pessoas, a jornada delas na liderança, vai ser aprender a dosar esses instintos. E essas coisas que elas já fazem tão bem, que é um pouco da humanização que o super-homem vai sofrendo ao longo do gibi, ao longo da série, dos próprios filmes. Mas tem muita gente nessa vida que é Batman. O Batman, se você parar pra pensar, ele não tem nenhum superpoder, nenhum. Ele tem dinheiro, inteligência e disciplina. É isso. É isso. O Batman não sabe voar. Ele não cai, não foi que nem o Super-Homem que caiu de outro planeta aqui. Falou, poxa, só que beleza, o sol é bom pra mim. Não tem isso. Não tem pro Batman. Se ele queria voar, ele foi lá e teve que construir um jeito dele poder voar. Se ele não sabe correr super rápido, ele vai ter que arranjar um Batmóvel. Se ele não tem super força, vai ter que treinar muito até conseguir fazer. Tem muita gente que vai chegar no mesmo resultado do super-homem por uma jornada diferente. Por uma jornada diferente. E o que eu quero dizer é que eu sempre tive um fraco por gente que é Batman no mundo. Porque ter essa disciplina e essa vontade de aprender, de querer ser melhor, de entender o que a gente precisa, onde a gente precisa, o que eu quero chegar, é esse o tipo de líder que eu quero ser. Eu quero aprender a desenvolver essa habilidade, essa competência. Se é isso, corre atrás e corre muito atrás, porque essa jornada vai te deixar mais forte. Certamente vai. Então, para mim, se tem uma lição final, dentre as muitas que a cultura pop pode nos trazer, é que tudo bem você querer ser algum super-herói em alguma característica, em algum momento, mas não se cobra ser o super-herói que você não é. Se você é Batman, seja Batman. Seja o melhor Batman que você puder. Vai vender gibi, vai ter franquia, um monte de fã igualzinho. Igualzinho. Não inveja o super-homem. E por sua vez, você, super-homem, não inveja o Batman. Porque eles já conseguiram, eles partem de lugares muito diferentes. Um tentando chegar um pouco mais perto de onde o outro está. Um tentando conseguir dosar tudo que já tem para conseguir se aproximar das pessoas, o outro conseguindo, tentando construir os poderes que não vieram tão fácil. A jornada é diferente, mas o objetivo é bom. O objetivo é bom. E o objetivo da liderança bem feita, como a gente vê em um monte de filme, do Guerra nas Estrelas, Harry Potter, Perfume de Mulher, Rei Leão. A essência da boa liderança é conseguir entender que existe sim um equilíbrio e que o bom gestor vai fazer com que ele possa, com que cada um dessa equipe entenda o seu papel, entenda o seu valor e se desenvolva, se descubra naquela jornada. Para quando ele estiver pronto para voltar para o próprio planeta, alçar novos voos, subir, mudar de mundo, passar a fase no videogame, quando chegar na hora de enfrentar o chefão, ele sabe que ele já deixou uma jornada para apoiá-lo a chegar lá. Já tem mais conforto em poder falar tudo isso. Eu espero que esse papo todo tenha ajudado vocês a enxergar os filmes que vocês forem assistir de um jeito diferente, as séries de um jeito diferente. Quando você for ouvir uma música que você gosta muito, pensa na jornada daquela banda, na jornada daquela cantora. Tem muito a aprender. Tem muito a gente aprender sobre gamificação quando a gente fala de liderança e gestão.
esse mundo bacaninha da cultura pop que nos cerca tem muito a nos ensinar para quem estiver disposto a olhar e prestar atenção. Vocês continuam contando comigo. Se tem alguma dúvida que eu não consegui responder aqui, para a gente respeitar o tempo, vocês me acham aqui no LinkedIn como Kelly Sacramento. Fica à vontade, pode mandar mensagem, manda direct. Eu vou responder o máximo que eu puder com todas as minhas habilidades. E a gente continua essa conversa. Se tiver alguma outra referência de cultura pop para passar para mim, adoro referências novas. Aceito todas. Espero que o papo tenha sido bacana para vocês. Me conta depois como é que foi. E eu acho que com isso eu me despeço, Vinícius, que é quem está ajudando a gente nessa parte. Obrigada e até a próxima.